Quem foi o escritor que fez um conto fantástico à maneira de Lovecraft? Ele foi um dos fundadores do jornal Pensador, de cunho anticlerical e abolicionista, e apesar de ser conhecido pelo realismo-naturalismo, teve uma fase romântica, sombria e fantasmal, um desvio rumo ao gótico. Em 1893, foi publicado o conto Demônios, pela pena desse escritor que acabou sendo ofuscado pela verve de romancista, realista e naturalista. Quem nunca leu O Cortiço, Casa de Pensão e O Mulato? Mas Aloysio Azevedo teve também produções que se aproximaram do gótico. Dizem que seu contemporâneo, Machado de Assis, era uma das causas por seus contos não terem muita visibilidade. Afinal, o bruxo do Cosme Velho era um prolífico e exímio contista, enquanto Aloysio Azevedo teve uma produção escassa no gênero. Ainda assim, Demônios tem um lugar de destaque na literatura fantástica brasileira do século XIX. Há os que consideram esse conto como precursor da ficção científica na literatura de nosso país. De início, o enredo tem um ar quase contemporâneo, como uma dessas narrativas de nossos dias que se abrem ao tema dos zumbis. A história ganhou até uma versão em quadrinhos no número 11 da revista Calafrio de 1982. Em cada quarto havia um cadáver, pelo menos. Vi mães apertando contra o seio os filhinhos mortos, tão mortos como elas mesmas. Vi casais abraçados, dormindo aquele derradeiro sono, enleados ainda pelo último delírio de seus amores. Vi brancas figuras de mulheres estateladas no chão, decompostas na impudência da morte. Estudantes cor de cera debruçados sobre a mesa de estudo, os braços dobrados sobre o compêndio aberto, defronte da lâmpada para sempre extinta. Na história, o personagem principal é um escritor com insônia que começa a ficar ansioso porque o dia não amanhece. De repente, nota que ele e a noiva parecem ser os únicos sobreviventes no mundo. Um mundo escuro, sombrio, cheio de mofo e de fungos. Os demônios, ao contrário do que possa parecer pelo título, dizem respeito às páginas que o escritor escreve durante sua insônia, metáfora da dissolução do mundo. No conto pode-se ler o seguinte: lá fora, a umidade crescia, liquefazendo a crosta da terra. O chão tinha já uma sorvedoura acumulação de lodo, em que o pé se atolava como num tujucal de mangues. As ruas estreitavam-se entre duas florestas de bolor que nasciam de cada lado das paredes. Laura e eu, presos um ao outro pela cintura, arriscamos os primeiros passos e pusemo-nos a andar com extrema dificuldade, procurando a direção do mar, tristes e mudos como os 12 enxotados do paraíso. E um pouco adiante, por entre a densa vegetação do mofo, nasciam agora da direita e da esquerda, almofadando a nossa passagem, enormes cogumelos e fungões, penugentos e aveludados, contra os quais escorregávamos como por sobre arminhos podres. Aquela absoluta ausência do sol e do calor, formavam-se e cresciam esses monstros da treva, disformes seres úmidos e moles, tortulhos gigantescos, cujas polpas esponjosas, como imensos tubérculos de tísico, nossos braços não podiam abarcar. Seria um processo de involução biológica pelo qual o planeta estaria passando no conto de Azevedo? De animais, os seres do mundo se transformariam em plantas, depois em minerais e depois no nada? O conto, sem dúvida, tem muito de catastrófico, de apocalíptico, ainda que fora do teor teológico, e por que não brinca com a possibilidade de um mundo sem nós, os humanos. Muito atual. De certa forma, o escritor intuía o antropoceno, essa grande era criada pelos sapiens e que sinaliza um ponto de não retorno para nosso planeta, imerso em suas angústias do fim do século XIX.
Ora, nosso caro Aloysio Azevedo fez um conto a Lovecraft ambientado na cidade do Rio de Janeiro, por que não? E bem antes do escritor estadunidense começar a fabular seus perturbadores contos de ficção científica e estranhamento. A casa cheia de cadáveres causa repugnância ao leitor. O alívio vem quando o protagonista e sua amada conseguem ir para a rua. Mas o que será que vai acontecer com o personagem e sua noiva, perplexos ante uma realidade que repentinamente foi tão alterada? Demônios, de Aloysio Azevedo, é a obra que abordo no vídeo de hoje, mas muitas outras virão. É só você acompanhar as temporadas de escritores brasileiros do século XIX e a literatura fantástica. Aproveita e deixa aí um comentário ou sugestão. No próximo programa vou apresentar outro escritor e outra obra fantástica para você. Até lá!